Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, dentro da temática da nossa proposta desse Capacita 60 Mais, sobre o que é ciência, né? Porque às vezes eu falei agora aqui para a Malu, vocês têm a oportunidade de se tornar cientistas cidadãos. Mas o que é ciência? Como que a gente define ciência? Ciência, a gente vê, às vezes, como algo muito abstrato, né? Longe da gente. E agora eu estou falando para vocês, desde a semana passada, que a gente quer trazer a ciência para perto, vocês para dentro da ciência, como a gente vê. Não tem som. Era só um pouco. E aí, enquanto o Lucas estava com uns problemas técnicos, a gente fez... para vocês, ele traz essa chamada, né, para os pesquisadores cidadãos. E em cima dele eu queria fazer alguns comentários com vocês. Então vamos lá. Essa é um pouquinho da nossa proposta, Malu, que agora acho que ficou, né, mais claro, foi o que eu falei, e que acho que não era só obscuro para você, né, mas para todos na semana passada também tinha essa dúvida. E eu não consegui ainda descobrir se eu fiz isso de forma intencional ou não. Sabe quando você faz essa reflexão? Mas achei que teve um fundo bom, porque quem veio em busca de uma descoberta, né? E vocês ficaram. Então, foi positivo no meu ponto de vista, né? Vamos ver. Mas a ideia, né, que a gente fez foi de chamar essas pessoas. E aí eu estava contando a semana passada, deixa eu só ver se não está aqui o spoiler, que uma das coisas que me fez montar esse curso Capacita 60 Mais foi que nessa chamada que a gente fez, não sei se pela forma como ela foi veiculada, a gente ficou até pensando se pelas pessoas que apareceram no vídeo, pelas linguagens que a gente usou, né, pela forma de falar, ela nos captou pessoas, em média, com 24 anos de idade. Né? E aí, muitas das pesquisas que a gente faz, a gente quer saber também das outras pessoas mais velhas. E quando eu participei da Comissão de Cultura e Extensão aqui da faculdade por muito tempo, desde que eu fui contratada. Hoje eu sou da Comissão de Pesquisa, mas na Cultura e Extensão é onde se propaga a ideia dos cursos 60 mais. E eles sempre pediam muito para que a gente fizesse esses cursos 60 mais, mas eu nunca tinha tido uma ideia que eu pudesse fazer. Sempre queria fazer, para fazer com que a Odonto fosse conhecida fora, né, da nossa caixinha, mas nunca tinha tido a ideia. E esse ano, quando veio a chamada para se abrir as disciplinas, eu pensei justamente para a gente
tentar suprir esse gap que a gente percebeu nessa primeira chamada. Como eu disse para vocês, né, semana passada, eu acho que funcionou, que a gente teve interessados, que a gente não teve com o nosso vídeo. E aí vieram outros questionamentos, né? Onde a gente divulga, que a gente precisa melhorar, né? Porque vocês ouviram por outras formas, então, quando a gente quiser captar mais pessoas, 60 mais, a gente tem que ir por outros meios, porque talvez nem todas as pessoas acessem as mídias que foram compartilhadas. Mas uma das coisas que a gente acha, e a gente percebeu isso na entrevista desses interessados desse primeiro round, né, da média dos 24 anos, é a questão da palavra pesquisador. Né? Vocês viram que nesse vídeo a gente falava pesquisador cidadão. E depois dele, a gente parou de falar e começou a usar cientista cidadão. Por quê? Vieram muitos pesquisadores. E falava, se você não é pesquisador, agora que eu me atentei nisso. Mas as pessoas, quando falavam de fazer pesquisa, talvez elas não se sentissem à vontade ou capazes. Né? E aí só vieram as pessoas pesquisadoras, que não era quem a gente queria pessoas da sociedade em geral. Tá? Então, por que será que isso acontece? Né? Qual que é a imagem que a gente tem da ciência ou do cientista? A gente tem a imagem, muitas vezes, da ciência, do cientista, daquele homenzinho que fica lá no estudo de ensaio, no laboratório. Não é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Alguém pensa num cientista diferente disso? Né? Exato, do avental, dentro do laboratório. Né? Então, a gente tem essa imagem. Vocês sabiam o que eu sou? Eu sou professora, eu sou dentista, que eu não me apresentei, né, Malu? Mas aí eu deixei para esse momento. Eu sou a Mariana, eu sou mãe, né? Sou casada, tenho 2 filhos, que eu falo muito deles, e vocês vão ver a imagem deles. Sou dentista de formação, sou odontopediatra, então eu trato crianças, e, claro, os núcleos familiares dessas crianças. Sou também, aqui quando a gente entra como professor, a gente entra no combo. Então, eu sou também pesquisadora. Então, se vocês perguntarem para minha filha o que a sua mãe é, ela fala, minha mãe é dentista, ela é mãe, dentista, ela fala mãe, dentista, cientista e professora. Né? Então, dentro lá das minhas funções está o cientista, mas eu não faço pesquisa de laboratório. Até uso o avental às vezes, né? Muito mais para ir para a clínica. As minhas pesquisas são muito mais clínicas e sociais, né? Nada de laboratório. Até fiz já algumas coisas, mas não faço mais. E muitas vezes, né, a gente não tem a ideia do cientista assim. Muitas pessoas, e eu até comentei isso um pouquinho na semana passada, quando a gente apresentou a faculdade, a USP, não sabem o que a gente faz aqui dentro, né? E muitas pessoas já me perguntaram, mas você só dá aula? Mas os alunos estão... os meus amigos tiram sarro. Mas você é professora, então você só trabalha, você não dá aula? Você só dá aula, você não trabalha? E muitas vezes, a minha sogra que já faleceu, eu ficava muito brava, porque ela falava assim, você não está nas férias? Por que você precisa ir para a USP? Eu falava assim, sim, Maricinha, mas eu tenho muitas coisas que eu faço na USP. As minhas pesquisas não param, tem um prazo. Quando a gente recebe dinheiro para fazer a pesquisa, a gente tem um prazo para prestar contas do que a gente fez. Os alunos têm prazo para defender as teses. Então, por mais que eu queira, e eu tenho as minhas férias, as minhas férias não é as férias dos alunos. E quando eu não dou aula, é aí que eu aproveito para fazer outras coisas. Mas talvez seja um pouco isso, né? A sociedade não tem a visão do que é ser um cientista. E quando a gente pensa, né, em pesquisa, quem que é a gente na pesquisa? E eu fiz uma alusão aí da história, quem é você na fila do pão, né? Quem são vocês na pesquisa? Vocês são usuários da pesquisa? De pesquisas? Sim.
né? Cada coisa que a gente usa, que está liberada, cada medicamento, né? Cada procedimento que está liberado pela Anvisa ou por qualquer agência regulatória, provavelmente passou por uma pesquisa. Então, a gente é usuário. Até quando eu quero saber lá se a dieta mediterrânea funciona, tem pesquisa, se a gente for ver. Aí, outro dia eu estava vendo alguma coisa, que era? Se a ordem dos alimentos influenciava no ganho de peso, né? Que agora está numa moda das pessoas falarem que tem que comer primeiro as fibras, depois o carboidrato, por causa da hiperglicemia. Né? Tem pesquisa. Então, a gente é usuário 100% do tempo da pesquisa. Quem acha que não precisa da ciência está muito enganado, né? Porque se a gente pensar assim, olha, quantas pessoas morriam antigamente de tuberculose? Hoje é raro a gente ouvir que alguém morreu de tuberculose. Por quê? Porque a gente tem antibiótico. E o antibiótico veio de uma pesquisa. O meu filho, outro dia, eu achei tão bonitinho que eles na escola, eles trabalham essa parte científica, e eles estavam estudando as teorias de gerações de vida. Então, para as pessoas entenderem a história dos micro-organismos, né, que não brotava, as larvas não brotam da carne, que elas têm um processo, né, eles estudam pesquisas. Então, eles estudam os pesquisadores. Agora, eles estão estudando os astrônomos, né? Como os astrônomos entendem os planetas. Então, é uma aproximação. As escolas que fazem isso é uma forma de aproximar as pessoas da pesquisa e para as pessoas entenderem o quanto a pesquisa está no nosso dia a dia. Que nós somos usuários, consumidores dos resultados das pesquisas. E a pesquisa que eu, Mariana, faço, beneficia quem? A sociedade. Para que eu faço pesquisa? Para tentar achar formas de se tratar as crianças no tratamento odontológico de uma maneira que elas se sintam mais felizes, que elas tenham mais qualidade de vida, que elas fiquem mais confortáveis e que elas fiquem mais livres de doença. Tá? Isso eu. Várias pessoas na odontologia, vocês vão ter um dia que a gente vai falar disso, vão pesquisar coisas diferentes para ajudar em diferentes campos da odontologia, que é a área que a gente trabalha. Mas, né, fora quem é esse que todos nós nos identificamos, que é quem consome a ciência, a gente também tem quem ajuda a ciência. Porque para fazer pesquisas, especialmente essas pesquisas para trazer respostas clínicas, a gente precisa de pessoas. Vocês lembram na época das vacinas, né, da Covid, que o Butantan fez um estudo grande, né, então ele precisava, no meio do furacão, de voluntários, né, pessoas participantes, que ajudassem a participar das pesquisas, porque sem testar nas pessoas, a gente não sabe se funciona ou não. Então, tem toda uma escala, né, que a gente começa do pequeno até o grande, né, do mais risco, porque ainda está muito no começo, até o menos risco, porque a gente já testou mais, mas tem todo um protocolo, as boas práticas, né, uma sequência para ser seguida, mas a gente precisa de pessoas. Então, muitas vezes, aqui, se vocês entrarem no site da faculdade, vocês vão ver chamadas para participar de várias pesquisas. Você quer clarear o dente? Então, tem a pesquisa do clareamento. Você quer fazer uma faceta? Então, cada pessoa pode contribuir, sendo participante de diferentes pesquisas, se ela se encaixar naqueles critérios que aquela pesquisa precisa. Tá? E, claro, tem uma série de normas para fazer isso. Vocês foram participantes de pesquisa semana passada, né? A Malu vai responder, depois a gente passa para você, mas eles responderam um questionário, que é uma pesquisa. O que vocês estão ajudando? A entender como as pessoas fazem as decisões, as preferências, quais as preferências dessas pessoas. Mas a gente também pode ter, né, quem produz ciência. Quem produz ciência? Geralmente são os acadêmicos, né? Pessoas que estão como pesquisadores formais, que têm uma trajetória de treinamento, profissionalização da ciência, que é o que eu falei que muitas pessoas não sabem que eu sou, mas que eu sou. Mas, com a ciência cidadã, que vocês vão entender um pouquinho mais pela frente, a gente também pode ter pessoas da sociedade, desde que treinadas e capacitadas, que também podem fazer ciência. Não mais usar a ciência e nem apenas contribuir como um participante. E
Vocês são diferenciados se vocês souberem isso, porque muita gente aqui da nossa comunidade acadêmica, alunos, pesquisadores, professores, não sabem que quando você fala de ciência cidadã, o que você está falando é de uma pessoa ativa na pesquisa como pesquisador. Eles muitas vezes acham que são os participantes da pesquisa, esses que vêm para ser tratados, e não são, né? São pessoas, como eu falei para vocês, e o Lucas hoje vai falar mais aprofundadamente, que elas têm uma capacitação, né? Elas têm uma formação mínima ali para ajudar na pesquisa, elas não simplesmente fazem, porque senão, por exemplo, vocês já responderam censo alguma vez? Né? O pesquisador do censo lá seria um pesquisador cidadão, e ele não é. Por que ele não é? Porque ele é pago para fazer uma tarefa técnica. Ele vai lá, pergunta, quantas pessoas moram aqui? Qual a idade das pessoas? Qual a renda? E acabou, tchau. Ele não participou da idealização, ele não sabe o porquê que ele está coletando cada uma das coisas, né? Ele não tem essa capacitação por trás. Lembra que eu falei para vocês? Só vai ser cientista cidadão se você tiver uma contrapartida para o pesquisador. Qual que é a contrapartida da pessoa do censo? Nada, né? Ele só ganhou o salário dele, que era para ele fazer a tarefa. Mas ele não tem essa contrapartida da valorização social, né? Do engajamento, da participação em outras fases da pesquisa, do ganho do conhecimento nesse sentido. Tá bom? Tudo bem? E aí, se a gente parar para pensar, né, como é que a gente faz ciência? Será que a ciência só está dentro da universidade? Será que a gente é uma coisa tão abstrata, tão longe da gente? E aí, sempre que eu vou dar essa aula, principalmente para os alunos de ensino médio que vêm fazer pré-iniciação científica, eu faço essa comparação. Será que a ciência também não está no nosso dia a dia? Vocês já fizeram um bolo e deu errado? Ou alguma receita? Quando vocês fazem um bolo e dá errado, vocês ficam bravos. Isso não é ciência, né? Ficar bravo não é ciência, faz parte da nossa emoção. Mas depois que passa a braveza, o que a gente pensa? O que será que deu de errado? E aí vocês não começam a pensar, será que eu esqueci o fermento? Eu já esqueci o fermento. Mas eu também já esqueci o ovo. Então, como que a gente vai ver? Bom, eu tenho essa hipótese. Eu acho que eu esqueci o fermento. Vou tentar lembrar. Eu geralmente consigo. Se mandar na minha casa qualquer um pensar, falar, o que você pensou? Não sei. Porque eles não têm preguiça de pensar, né? Porque às vezes eu falo, onde você perdeu o negócio? Tenta pensar a última vez que você usou, porque é como eu faço. Né? Então, a gente tem que ter um método. Isso mesmo, a gente fez lá um método, tentou percorrer aquele caminho para achar uma resposta. Isso é ciência, gente. A ciência é exatamente isso. Peraí, antes de eu passar isso, vai ter som. A ciência é exatamente isso. Ela está nas mínimas coisas, nas perguntas que a gente faz, que a gente tenta responder de algum jeito, seja percorrendo esse método do lembrar, ou seja, sei lá, vamos examinar tudo que tem aqui, ó, olhar se eu usei um ovo, né? Essa vez do ovo eu descobri porque daí a hora que eu fui olhar, o ovo estava lá em cima da pia. Eu falei, meu Deus, não pus o ovo. Ainda até fui ver na geladeira, falei, alguém que tirou da geladeira. Não, era o meu ovo que a fontinha quebrado e posto. O ovo também, o bolo também não cresce. Tá? Então, se vocês não esqueceram o ovo, vocês não esqueçam. Tá? Mas a ciência, então, está nas pequenas coisas. E eu já dava essa aula há muito tempo. E na pandemia, o meu filho estava no primeiro ano do ensino fundamental. Então, ele fez tudo de casa. Então, tinha muitas tarefas, né, que eles tinham que fazer. E como a escola tem essa coisa do projeto, da investigação, uma das tarefas que ele tinha que fazer era saber, e eles estavam estudando a água, só para vocês entenderem o contexto. E vinha lá, a batata tem água? E tinha o passo a passo de uma experiência que eles tinham que fazer para descobrir se a batata tinha água. Esse vídeo que vocês vão assistir é essa experiência que ele fez. E vocês vão ver que no meio da experiência, ele teve dúvidas.
e ele tentou responder as dúvidas dele cientificamente sem a minha ajuda. Porque vocês podem falar, foi ela que fez. Não. O que ele me pediu, eu fiz. E aí, o que eu fiz? Os vídeos que ele mandou para a professora. E aí, montou esse PowerPoint que vocês vão ver, que está escrito lá, atividade da batata, porque é essa atividade, para vocês verem como a ciência, ela pode ser simples, né? Porque a grande sacada é que a gente pensa lá, o cientista onipotente, no auge da sabedoria dele, dentro do laboratório fechado, e a ciência não me pertence. Tá? Então, esse vídeo é para vocês verem que a ciência ela está no nosso dia a dia, né? Parou aqui. E a experiência que eles foram vendo, como eles o que eles observam e transformar isso em descobertas, né? Que eles entendem aquilo que está sendo feito. Se vocês pararem para pensar junto comigo, isso é o ciclo científico. É exatamente isso que a gente faz em qualquer problema que a gente resolve dentro da ciência. A gente parte de uma observação que ele fez lá, a batata tem água, só de acortar ele vê, né? E que a gente observa. Então,
antes, se já não respondeu, formula uma hipótese, né? Então, o que ele pensou ali na experiência do Felipe? Será que se eu puser mais sal vai ter mais água? Porque no fundo a batata desidrata, né? Quando a gente põe sal, então a gente tira o sal da batata. Ele não sabia isso. A gente sabe, né? Mas ele não sabia. Mas ele viu que quando ele pôs o sal, saiu água. Então, ele falou, se eu puser mais sal, será que vai sair mais água? Né? Essa era a hipótese dele. Mas, para ele saber se é verdade, muita gente para na hipótese. Né? Ficar no achômetro, que a gente fala. Mas ele não, ele foi e testou. Então, ele comparou. E aí, baseado nessa hipótese, a gente faz as experiências ou implementa as pesquisas, observa os resultados e desses resultados a gente vê se a nossa hipótese está correta ou não. Sai do achômetro e prova o achômetro ou refuta, né? Põe o achômetro abaixo. E aí, geralmente, né, depois que a gente vê isso, a gente vai ver novos problemas para resolver. E eu brinco que de uma coisa que a gente responde, a gente ganha umas 3, 4 para responder. Né? Então, essa é a evolução natural da ciência que entra dentro desse ciclo. Então, vocês estão vendo que esse é o ciclo da ciência, é um ciclo que a gente passa lá na receita do bolo, que vocês viram na experiência do meu filho, e que é o diário. Então, a ciência está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Mas a gente, muitas vezes, tem essa concepção. E eu estou falando, mas eu acho que antes de eu ser cientista, eu também tinha. A gente achava que a ciência, né, a pesquisa é alguma coisa fora do meu alcance. Está passando. E, no fundo, né, o que a gente vê... Esse aqui também está, né? É que o método científico tem mais ou menos aquela mesma estrutura. Então, a gente tem as observações, a gente faz as perguntas, formula hipóteses, igual a do bolo, igual a da batata, verifica essas hipóteses através das nossas pesquisas, que podem ser tanto pesquisas de intervenção, que a gente faz o que o Felipe fez, né, de testar o sal, ou pode ser de observação. Então, eu vou observar você, vou ver o que vocês têm igual, diferente, ver como vocês se comportam. São os estudos de preferência, né? A gente está observando como vocês tomam as decisões sem treinar vocês de nenhuma maneira, sem ensinar, sem intervir de nenhuma maneira. Pode ser que se a gente intervir, até mude as respostas de vocês. E aí, depois que a gente verifica o que acontece, a gente tira conclusões. A gente tem que pensar sobre aquilo que a gente viu, amadurecer, tentar entender com base, né, no que já se sabe da literatura e tirar as conclusões. Isso é documentado e veiculado, né, em diferentes formas, científicas ou, às vezes, não científicas, nas mídias, por exemplo, e viram grandes descobertas. Então, a gente só tem a pesquisa transformada em descoberta quando a gente divulga. Muitas vezes a gente falha na divulgação para a sociedade, que é uma das pautas da semana passada. Muitas vezes a sociedade não sabe o que a gente faz, não sabe o que a gente descobriu. E às vezes vai consumir até de fontes piores, por exemplo, as fake news. Então, a partir do momento que a gente gera as descobertas, né, a gente tem novas perguntas feitas por você ou por outras pessoas, e isso gira aí a rodinha e o ciclo do sempre crescer e desenvolver a ciência. Então, é muito importante que a ciência ela seja divulgada, né, que ela seja propagada, que ela seja disseminada, para que as pessoas consumam a ciência que é produzida da melhor maneira possível e essa ciência possa beneficiar as pessoas do mundo possível. Ou se utilizar o celular. Ele estava. Só um pouquinho. Mas a gente precisa cuidar, claro, né, que nem todas as descobertas, parecem descobertas, são embasadas em ciência, né? E a gente vive um momento
de muitas fake news, que, em virtude, né, dessa supremacia que a gente tem das redes sociais e das mídias, que é positiva por muitos lados, né? A gente chega onde a gente precisa chegar, mas também chegam coisas ruins. E a única coisa, né, que a gente pode fazer contra essas fake news é se empoderar para tentar entender quanto realmente é. Então, a gente vai ter um dia que a gente vai discutir sobre fake news, mas como que a gente, né, da sociedade, e eu falo gente porque eu estou no pacote, né? Eu sou pesquisadora, mas eu não sei tudo. Então, vão ter coisas que vão aparecer lá, eu até acabei de dar o exemplo aí da dieta, da ordem. Eu falei, será que é papagaiar? Ou será que tem alguma coisa que, de fato, embasa? E tem mesmo um estudo, né, que mostra os picos glicêmicos. E nem todo estudo é bom também, né? E claro que se até a gente, que é cientista, tem dificuldade para fazer essa avaliação, as pessoas da sociedade também vão ter. Por isso que a gente criou, por exemplo, o Evidente, que é uma iniciativa que tenta digerir a informação e mostrar para as pessoas, né, o que daquela informação é bom e ruim, e também, né, empoderar as pessoas, falar, olha, próxima vez que você for ver sobre um tratamento, olha esse tipo de estudo, né, que é um estudo que teve, por exemplo, vocês vão ter um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que, por exemplo, falar, tomou o remédio e melhorou. Sim, mas quem me garante que se eu não tomasse nada, eu também não melhoraria? Então, precisa, quando a gente quer ver se um tratamento é bom, que ele tenha uma comparação com alguma coisa. Né? Comparar com nada é uma saída, se a gente não tem um tratamento. Ou se eu já tenho um tratamento, por exemplo, em odontologia, flúor. A gente usa pasta com flúor. Se você fizer um tratamento para cárie e não usar pasta com flúor, você está supervalorizando o seu tratamento. Porque na vida, todo mundo tem a pasta com flúor. Então, não é que seu tratamento é muito bom, é que você não usou o flúor e por isso ele ficou bom. Então, a gente vai tentando ensinar as pessoas como que dá para captar algumas coisas. Né? E sempre buscar em fontes confiáveis. Eu sempre dou o exemplo do meu filho, porque a escola trabalha muito com essa questão científica. Esse ano, eles trabalharam, eu vou até pedir e pôr para vocês no WhatsApp, eles fizeram um checklist para as crianças que estão começando a fazer as pesquisas na internet, né? E eu falei para vocês que eles ensinam a inteligência artificial e tudo mais, mas eles deram um checklist de como as crianças poderiam ver se a fonte do que eles estavam vendo era confiável ou não. Né? Então, tinha lá, olhar da onde é. Olhar se aquele lugar que está produzindo é um lugar que tem uma reputação, né? Uma associação, alguma coisa que vai ter subsídios para fazer um julgamento. Até assim a gente erra. Né? A gente tem um monte de associação de profissional que, às vezes, tem conflitos de interesse e vão defender uma causa não pela ciência, mas por interesses individuais. Tá? Mas aí é um buraco mais embaixo. Né? Sempre vai ter, né? Infelizmente, os interesses escusos. Mas é muito importante, né, a gente saber diferenciar as fake news. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que desconfiar é desses remédios maravilhosos, né? Por exemplo, eu peguei qualquer coisa da internet, o remédio elimina câncer de 100% dos pacientes. Tudo que é muito, assim, mirabolante, estava faltando a palavra, obrigada, Laura. Muito mirabolante, muito sensacional, é geralmente coisa para vender a notícia. E, às vezes, o pobre do pesquisador nem falou isso, mas alguém captou essa mensagem subliminar e para vender a manchete, porque é isso, né? A gente quer vender você que trabalhou com comunicação, né? Às vezes a gente precisa vender isso. Mesma coisa, a gente precisa vender a evidência para o dentista. Então, eu estou fazendo um trabalho de DCE para ver como o dentista consome a evidência. Então, faz parte da vida. Assim como a ciência faz, o marketing também faz. E é isso que muitas vezes vai acontecer. Então, a hora que a gente vê, fala, peraí, né? Vamos analisar meu senso crítico. Vamos olhar ali por trás. E aqui é um exemplo meu. Né? Foi minha primeira aluna de mestrado.
a gente fez uma pesquisa que tinha toda uma base racional, que era uma pesquisa sobre escovação dos dentes que estão nascendo lá na criança, quando tem 6, 7 anos. E aí, a gente fez 2 técnicas de escovação, e uma dessas técnicas usava uma escova que tinha uma pontinha maior lá no fundo, que era para pegar o dente que estava mais para baixo. Em linhas gerais, né, vocês não são dentistas, não precisam saber disso, mas o que a gente estava comparando? Quando a criança escova lá com a escova dela, para frente e para trás, com essa escova, né? Usando essa escova, porque a gente sabe que quando o dente está para baixo, ele não vai pegar a escova assim, não vai pegar ele. Então, a gente tem uma técnica que a gente vira a escova para pegar, e teria essa escova que seria uma alternativa a essa técnica. Mas eu nem usei para frente e para trás, que é a escova normal. E aí, a gente deu uma entrevista, depois que ela defendeu a tese, para portal USP de notícias, né? E aí saiu lá na página no portal da USP, e aí eles vão pegando, né, as páginas da internet, e essa página colocou lá como notícia: mudar a escovação pode remover melhor a placa em criança. Quando vocês vão ler a matéria, ele fala exatamente o contrário da minha hipótese inicial. Eles não entenderam e colocaram que, na verdade, a gente tinha que usar a escova convencional para fazer a técnica que já tinha evidência que não. E parecia que fui eu que falei. Então, foi uma distorção, não é nenhuma fake news, mas é uma distorção que muitas vezes acontece naquela divulgação das nossas descobertas. São os vieses cognitivos. Pois é, a pessoa se prende, provavelmente, né? Numa informação. A ideia pronta. Exato. Já é o meu padrão. Ou então ela quer divulgar o que ela quer, né? Eu brinco que a minha mãe é um ótimo exemplo disso, porque ela pergunta assim: o que você acha de eu fazer isso? Falar, mãe, acho que não, né? Faz desse outro jeito. Pra falar, mas, não. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer que eu responda para você? Você quer que eu faça? Ela pergunta para ser validada. Exato, ela não quer que confronte. E a minha filha é muito parecida com ela. Eu falo isso, Deus não me satisfez de me dar uma, me deu tudo, né? Para eu exercitar. Eu falo, gente, mas por que vocês me perguntam se vocês já têm a resposta? Delas não, nossa. A gente também vai diga aquela pesquisa, você usou a escova normal. São 2 grupos. Em um grupo eu usei a escova normal, mas usando uma técnica que é mais difícil da criança lembrar. Na outra era uma escova diferente, mas que ela podia continuar escovando para frente e para trás. E no fundo, não deu diferença das 2 técnicas. Então a criança podia, se ela não lembra, a escova seria uma alternativa. Mas não é que eu preciso mudar a técnica, entendeu? E aí saiu todo distorcido. Mas, só para vocês pensarem, né, que a gente tem várias formas de divulgar. E, às vezes, esse artigo, eu gosto muito dele, ele é um artigo escrito por crianças, né? Então, vocês veem que a forma de representar é parecida lá com a do Felipe, né? Como ele conseguia, claro. Eles estavam mais avançados aqui, né? Já sabiam fazer tabelas, representações gráficas. Mas o comunicar a ciência nem sempre é tão fora do nosso alcance. Basta que a gente esteja treinado. Vocês provavelmente vão conseguir comunicar também, né? Às vezes de uma maneira que chega melhor no público final do que a gente que está na academia, né? Porque vocês criam a ponte com a sociedade. E aí, nesse sentido, né, que eu falei para vocês que tem a iniciativa evidente, além dela tentar traduzir ou digerir o conhecimento para as pessoas que entrarem lá e entenderem um pouquinho mais sobre as evidências científicas na área de odontologia, hoje o que a gente tem lá está muito ainda focado nos profissionais, mas a gente está num processo de tradução, até utilizando pessoas da sociedade mesmo e alunos de pré-iniciação científica, mas uma forma de criar um repositório de informações para o público em geral. Para, por exemplo, entender essa pesquisa da minha aluna,
o que ela significa lá, se você tem um filho que tem o dente erupcionando lá no fundo, né, nascendo. Qual técnica que você usa? Por que usa uma e não a outra? O que mostrou no estudo? E aí você vai entender que deu na mesma. Se você quiser gastar mais e comprar aquela, tudo bem. Só que se você não quiser gastar mais, você tem que ficar no pé dele para ele não esquecer que ele tem que virar, né? Porque a questão é virar. E aí a gente viu que a gente tem que reorientar 2 vezes mais quando a gente coloca. Então, claro, então, ou a mãe fica no pé, né? Mãe, pai, ou tem que ir no dentista toda hora para reorientar. E aí, também aqui dentro do Evidente, a gente tem um chatbot, foi esses robozinhos que a gente põe os numerinhos, foi uma das iniciações científicas do Lucas, que a gente vai tentar, né, ter aqui quais são as melhores evidências, que você pode também ser um pesquisador cidadão, e que você pode enviar uma sugestão de pesquisa. Né? Que dúvida que você tem? Às vezes não tem pesquisas ainda e pode ser um fruto de novas pesquisas. Então, tem esse canal de comunicação. Aqui é um desses infográficos que a gente fez também na tese da Gabi, para a gente tentar chamar atenção para as pessoas, né? Mas ainda foi feito muito com foco no dentista, então a gente está tentando traduzir isso para algo mais palatável para a sociedade, para chamar atenção, porque às vezes parece que é diferente, mas não é, né? Estatisticamente é igual, e a gente precisa chamar atenção, que às vezes 50 é igual a 46, que quando você olha o número, fala, não, foi melhor. Mas porque naquela amostra, o número deu um pouquinho diferente. Se você aumentasse a amostra, provavelmente ia dar 50-50. Tá? E agora a gente tem trabalhado, como eu falei para vocês, semana passada, dentro dessa escuta da sociedade, que também está representada lá dentro do Evidente. Então, o Escute, ele é um centro que está sendo criado como uma perninha do Evidente, para ajudar nessa interação com a sociedade, para empoderar as pessoas, para levar a informação da ciência numa linguagem mais fácil, mas também para empoderar as pessoas, tanto a entender a ciência quando elas virem numa próxima vez. Vocês concordam que a gente não é onipresente, a gente não vai ter todas as informações lá, por mais que a gente tenha uma equipe grande. Mas, se você sabe que aquele lá você viu desse jeito, o próximo que você vê, você vai ver talvez com outros olhos. E aí eu falei para vocês que nem sempre 46 é diferente de 50. Próxima vez que vocês virem um estudo, vocês vão falar, será que esse 46 é igual ao 50? Ou será que o 45 não é a mesma coisa que o 50? Então é essa pulguinha que é o empoderamento. Porque a partir do momento que a gente planta essa pulguinha, a gente sabe que vocês vão, pelo menos, pensar na próxima vez que vocês virem algo parecido. Então, é um pouquinho nesse sentido, além de dar voz, né? Porque por que a gente quer a sociedade? Como eu falei para vocês na outra vez, né? Porque a gente tem um benefício final que é para a sociedade. As pesquisas, sejam elas básicas, clínicas, o benefício um dia é beneficiar a sociedade. As básicas, às vezes, elas têm um caminho, né? As de laboratório, elas têm um caminho maior para percorrer, porque são muitos testes. Mas as clínicas, elas geralmente já estão na beira, né? Porque a gente faz pesquisa clínica para aplicar na população. Então, o benefício final é da sociedade. Quando a gente inclui a sociedade é diversa, e tem uma visão diferente da academia. Então, a gente vai ter naquela pesquisa, diferentes perspectivas sendo consideradas. E não só do pesquisador. Que pesquisador é tipo mãe. A gente acha nosso filho lindo, perfeito. Ninguém pode falar dele, só você, né? A pesquisadora é parecido, porque a pesquisa é o filho dele. Então, ele faz com todo rigor, mas ele super valoriza aquilo. E pode ser que para vocês não seja tão importante. E aí, para que a gente vai ficar gastando tempo? A gente precisa ter as diferentes perspectivas, até porque, se a gente quer levar para a sociedade, a gente precisa ter uma adaptação para o contexto. Para que eu vou fazer uma coisa XYZ, que a mãe tem que se virar... Eu sempre dou exemplo de odontopediatria, que para mim é mais fácil, tá? Mas a mãe tem que se virar do avesso, põe lá a criança, escola, né? Será que isso está dentro da realidade dela?
Essa mãe que tem 5 filhos, tem uma escova para todos 5, aí você quer fazer a técnica super mega mirabolante, que ela vai entrar por aqui e sair por aqui. Então, será que eu não preciso ouvir essas mães? O que é difícil para você? Me conta, que eu vou tentar resolver. E não criar uma coisa da minha cabeça. Né? Essa adaptação do contexto é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje como cientista é que as pessoas me falem o que elas acham. Porque, às vezes, eu estou abalando. Depois que eu comecei a estudar preferência, eu vejo isso a cada dia. Quando eu fui para o Canadá, eu trabalhava com um médico, que eu fui fazer o pós-doc, e esse médico, ele falou assim para mim, toma esse artigo. Ele me deu um artigo de preferências, porque eu queria fazer trabalho de preferência, eu nunca tinha feito, e era um estudo de preferências sobre câncer de mama, de mulheres que tinham histórico na família, e que elas tinham que optar no estudo, igual vocês tinham que optar lá pelos tratamentos, elas tinham que dizer se elas preferiam, dentro daquele contexto, se elas preferiam a mastectomia preventiva, foi antes da história da Angelina Jolie ainda, fazer a mastectomia preventiva, ou se elas preferiam acompanhar e quando tivesse o problema, resolver. Quando eu li esse estudo, para mim foi assim, eu fiquei abismada, falei, gente, que loucas! A maioria preferia fazer a mastectomia. E eu falei, como as pessoas podem pensar isso? Né? Eu sou tão minimamente invasiva, como que as pessoas podem parar para pensar nisso? Aí, logo em seguida, veio a Angelina Jolie, que fez a mastectomia, postou as próteses, preventivamente, porque ela tinha casos na família. Depois que eu comecei a estudar a fundo preferência, e eu vi que as coisas que eu prefiro na odontologia, que eu acho que eu estou abalando, às vezes não é o que o paciente quer. Não é que eu tenho que fazer tudo o que ele quer, né? Tive uma discussão agora no Canadá, que eu fiquei lá de professora visitante, que o professor falou, não, mas às vezes o que o paciente quer é antiético. Sim, não estou falando fazer algo antiético, mas a gente precisa dar voz para o paciente. E ele pode querer não ser tratado. É que a gente acha que o tratamento odontológico é muito importante, porque a gente é dentista. Mas pode ser que as pessoas não achem. E para ela tá tudo bem perder um dente. E o valor da preferência é diferente para as pessoas de diferentes contextos. Então, a gente precisa adaptar, a gente precisa ouvir, a gente precisa ver diferentes perspectivas. E por isso que a sociedade é tão importante. Porque eu falei do câncer de mama. Por que provavelmente que essas pessoas preocupam? E eu, na hora, julguei e não pensei, depois que eu fui pensar. Por que será que essas pessoas preferem a mastectomia? Falar claro, eu fiz isso antes da Angelina Jolie. E a minha vida toda foi marcada por acompanhar tias, primas, exatamente, mãe, irmã, em situações difíceis, graves. E chegou um dia eu falei, chega. Eu vivia assombrada com qualquer unha encravada. Tá vendo porque a gente precisa ouvir? Porque se a gente não fizesse pesquisas como essa, o que ia acontecer? O médico e o dentista e todo profissional de saúde, eles acham que salvar a vida, salvar o dente é a todo custo, né? E depois de julgar, depois de entender, depois de ver que eu tinha mesmo que estudar preferência, porque era isso um diferencial no nosso grupo, a gente já fazia isso em nível individual, mas a gente precisava fazer em nível de pesquisa, e hoje a gente tem feito. E a gente vê que muitas vezes, por exemplo, eu quero menos raio-x para o paciente, eu quero menos sobre o tratamento. Os pacientes querem mais, porque às vezes eles acham que no dentista para fazer a restauração é o melhor que eles têm. E não é. Né? Eu sei que não é, mas é isso que eles querem. Aí fica, tipo, nessa guerra. Então, a gente, se não quer fazer porque acha antiético, tem que dar opção, primeiro, né, individualmente, e coletivamente a gente precisa informar esses pacientes. Peraí, restauração não é a única forma de resolver. A gente tem outras formas, melhores, né, que é totalmente diferente dessa história do câncer de mama. E eu acho que, em relação à restauração, acho que a gente é de uma geração que era aplicado isso, né? Você tinha uma carga desse tamanho, o conceito era abrir tudo para... E exatamente, as pessoas se sentem tratadas, né? Elas se sentem acolhidas na hora que você faz um procedimento.
Mas o dentista, e é isso que eu tenho trabalhado com os alunos, ele também pode ser igual ao médico. Você vai no médico e se você fala, não precisa fazer nada, Laura, você não vai embora feliz? Por que no dentista a gente tem que querer fazer restauração? Né? Porque restauração é sinal de problema. Mas você quer no dentista ter problema e no médico não. Então, é um problema muitas vezes de educação. Então, entender a visão do outro, né, não é só fazer o que o outro quer, né? No seu caso, sim, mas em outros casos é educar. Como que a gente vai fazer o marketing da evidência certa? Né? Essa do médico, do dentista é o meu marketing. Por que você vai no médico e quer que ele fale que você não tem nada, e você vai no dentista e você quer que ele fale que você tem uma restauração? E é isso que acontece. Na pesquisa que a gente respondeu, tinha lá umas questões, né, de identifica falsos positivos, ou identifica situações que não vão implicar em nada na vida da criança, né? E aí, indo para a vida da criança, tem muitas famílias, né, não sei qual estrato social, não se dá para colocar desse modo, mas eles acham que cárie na primeira dentição não tem importância, justamente porque vai perder aquele dente. Então, acaba deixando aquele de lado, né? Tem uma certa consequência, né? Não tratar, não cuidar da dentição de uma criança ainda em dente de leite, né? Mas, de qualquer modo, existe essa percepção de que eu vou mexer nisso se daqui a pouco ele vai trocar todos os dentinhos também. Por isso que o contexto, né, faz a diferença. E aí a gente vê que pessoas, talvez, de níveis de escolaridades diferentes, vão valorizar coisas diferentes, né? E aí a gente tem que mudar também a estratégia com essas diferentes pessoas. Por isso que é tão importante ouvir. E eu estava contando para vocês, né, da minha história com o câncer de mama, e eu sempre dei aula de diagnóstico, e eu sempre falei, bom, para que a gente vai querer um diagnóstico de uma coisa que é grave, e que está diferente do câncer de mama, que não dá para fazer nada? Por exemplo, Alzheimer. E o meu pai teve Alzheimer, bem quando eu estava lá no Canadá. E, então, nessa época eu estava, né, muito reflexiva com tudo isso novo e pela situação. E quando eu voltei, eu voltei grávida, né, a Leti era piquitita, um dia a gente foi no médico, o médico falou, olha, não é conclusivo que é Alzheimer, teria que fazer um teste na medula. Eu falei, vai mudar alguma coisa na vida dele? Porque naquela estágio que ele estava, fazer um teste, punção na medula, seria muito mais difícil, né? Mas se tivesse outro tratamento, a gente faria. Não. A única coisa que talvez ele pare de tomar um remédio, porque se ele tiver aquela do Bruce Willis, lá do frontotemporal, né? A demência do frontotemporal, nem adianta tomar o remédio. Então deixa ele tomando o remédio. Não está fazendo, deixa aí. E aí, o meu tio tinha tido demência também, que não tinha certeza se era Alzheimer. Vocês podem fazer o coisa da família. E eu, que sempre falei que não precisava, fui embora daquele dia muito em dúvida. Eu falei, será, né? Está na minha mão a decisão. Será que eu não deveria fazer? E eu falei, acho que eu vou fazer. E aí eu cheguei eu falei, bom, eu vou falar com meu marido, eu sou filha única. Eu vou falar com meu marido que vai ser o maior impactado se eu tiver Alzheimer, né? Aí eu falei, você acha que a gente tem que eu faço? Ele falou, se tem, e ele fez a visão do leigo, que não estuda diagnóstico. Se tem para fazer, faz. Eu falei, tá. Mas é assim, se falar que tem o gene lá na família, eu tenho 40 anos e hábitos muito melhores que o do meu pai, que manifestou com 70. Talvez eu vá ficar, você vai ter que aguentar os 40 até os 80, e foi bem na época da Covid, tipo aquela coisa, qual vai ser a hora, né, que vai chegar? Porque, lembra quando Covid, você chegava perto da pessoa, a pessoa falava, testei positivo. A gente falava, nossa, acho que eu tô com dor de cabeça, dor de garganta. Né? Ela ficava esperando qual era a nossa hora. Não sei se vocês eram assim, mas na minha casa era assim, todas as poucas vezes. Então, eu falei, é isso, são 40 anos que provavelmente minha qualidade de vida vai mudar. E a tua também. E talvez a da família inteira. E aí, talvez uma família que eram de 8 filhos, com vários filhos, né? Vários netos. Porque se é genético, a família tem que estar preparada para receber.
Aí eu desisti. Falei, se um dia sair um tratamento, eu faço, a gente faz o teste e daí começa a tratar. Eu perguntei pro médico, se eu descobrir que eu tenho gene, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ele falou, não, só quando você tiver os primeiros sintomas. Então é isso, né? No momento eu ficar atento nos primeiros sintomas. E aí uma prima minha me ligou, eu falei, vai querer fazer da família inteira. Eu vou falar para ela, vai estar, estejam preparados para uma família italiana, calorosa, de saber que a família inteira está em risco, porque o gene está circulando. E aí ela mesma falou que não, que achava melhor não. Então, seguimos assim até que a ciência mude. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente ouvir. Porque a pessoa que foi exposta, então eu pensava de um jeito, até eu ser exposta a um problema diferente. Né? O diagnóstico. Eu achava que ele podia ter, mas no dia que falou é Alzheimer, aí parece que tudo mudou, virou uma chavinha. Tá? Então é isso que a gente muitas vezes precisa ouvir das pessoas, né? E é diferente das experiências individuais e as coletivas, né? Porque o individual. Eu senti muito, porque assim, para mim, lógico, você fazer um negócio desse, né? Tão radical, traz outras consequências. Sim, né? Você tem que estar muito decidido. Traz um monte de consequência física e tal. Mas o ganho emocional, a qualidade de vida que eu tive a partir dali, sim, porque era um inferno todo dia. Parece que todo dia você estava esperando aquilo. É o contrário de mim. E não se zera, tá? Você não zera sim, a chance. A chance, mas você diminui. Mas sim, é isso. Então, assim, né, um monte de gente falando, né? Luca. Mas é a vivência, né? Eu passei a vida vivendo coisas que eu falei, chega disso. E é isso. A sua experiência individual faz você ter essa preferência e você faz a sua tomada individual de decisão. Quando a gente pensa, vamos propor um tratamento para todo mundo. Vamos fazer mastectomia de todo mundo? Não. Aí a gente precisa ouvir. Né? O que a maioria das pessoas prefere? Para a gente direcionar. Porque não adianta a gente empurrar a goela abaixo, nada, né? Então, tem essa nuance aí. Por isso que as pesquisas que têm participação social, elas acabam tendo resultados mais relevantes, porque elas são feitas com a mãozinha da sociedade, com a visão da sociedade, com a cabeça da sociedade. E isso faz com que os resultados acabam sendo produzidos e sendo mais relevantes. Mas, claro que, como qualquer outra pesquisa, a gente precisa ter normas, regras para que isso seja feito, para que a gente não tenha a influência dos vieses cognitivos, né, de experiências individuais, porque, por exemplo, essa minha com Alzheimer pesa muito se eu estiver num grupo. Então, eu preciso saber que isso precisa estar diluído, né, porque não necessariamente o que eu tenho vai acontecer para todos, né, às vezes é uma coisa individual minha, né, da minha experiência. Então, a gente precisa normatizar. Por isso, né, que a gente tem feito essa inclusão das ciências
Nós somos o que nós buscamos, né? Então, só depende de nós, né? O start. Claro que não é tudo que depende só de nós, né? Muitas vezes a gente tem que fazer a bola de neve, mas o começo depende de nós. É um pouquinho dessa mensagem que eu queria deixar para vocês, para essas nossas incursões aí, né, na ciência cidadã e nessas questões de ciência junto da sociedade, para a sociedade, com a sociedade. Certo? Dúvidas? Qual é a formação que você espera do cidadão, cientista, cidadão? Ele precisa ter um mínimo de conhecimento sobre ciência, né? Então, saber que a ciência ela tem que ter regras, que existem boas práticas de ciência, que tem questões, muitas vezes, quando você lida com seres humanos, tem questões éticas, né? E o que é a ciência? É basicamente isso. Não precisa ser um conhecimento aprofundado. Dependendo da fase que ele for agir na pesquisa, ele pode ir aprofundando esse conhecimento. Por isso que a gente tem esses cursos, né, recorrentes, que podem, para quem quer se aprofundar. Mas um pesquisador cidadão que vai coletar dados, muitas vezes, minimamente, ele precisa saber que aquilo é parte da ciência, o que é ciência. Basicamente, isso que vocês estão fazendo. Respondeu? Eu estava pensando assim, no seu universo de recrutados, né? Quem é que você não aceitaria? Acho que nunca teve nenhum, né, meninas? Porque, assim, talvez, por exemplo, assim, eu preciso, que a gente nunca chegou nesse nível, eu preciso de uma pessoa que saiba analisar o dado, mas eu nunca precisei disso, porque eu tenho uma equipe técnica. O pesquisador cidadão, ele precisa saber de ciência, para ele saber que, por exemplo, escolher X ou Y faz diferença. Né? Eu não ponho X porque eu gosto do X. Eu ponho X porque, às vezes, eu fiz uma pesquisa antes, porque tem uma base. Então, eu preciso da pessoa que tenha essa visão crítica, que saiba minimamente que ciência tem uma base, que tem os princípios norteadores, mas eu não preciso que ele saiba fazer alguma coisa tecnicamente específica, porque ele vai ter uma equipe de apoio técnico. Né? Então, por isso que não precisa ser altamente qualificado. Quanto mais ele souber de ciência, o que vai acontecer? O Lucas vai mostrar que tem diferentes tipos de ciência cidadã. Quanto mais ele souber, em mais fases ele vai conseguir se inserir. Porque ele vai tendo aptidões que vão permitindo isso. Né? E isso vai sendo naturalmente abarcado ali pela equipe de pesquisa. Mas acho que é uma boa pergunta. Acho que não existe. A gente pode pôr nas nossas facs do site. Né? Existe algum que não é aceito? Né? Qual que a gente não aceitaria? Né? Pode ser uma dúvida das pessoas. Eu não sirvo. Não tem nada de estatística, eu mal escrevo, não sei o quê, e a gente não fazer lá. A gente tem uma pesquisadora cidadã, acho que mais de uma, que só tem ensino fundamental, acho que até a 4ª série, se não me engano. Ela é importante? É porque ela é uma intermediária entre as pessoas. E ela vai ter uma visão... Exato, ela vai ter a visão da dificuldade, ela vai ter a visão de uma pessoa que tem aquele nível de escolaridade, que por isso ela tem um background específico. E essa senhora que me veio na cabeça agora, ela até não é daqui de São Paulo, mas ela é representante do Conselho de Saúde do município dela. Então, ela é uma pesquisadora cidadã muito importante para me falar se aquilo funciona no SUS. E ela, na nossa capacitação, ela era a que mais esquentava as discussões. Ela foi uma das que falou, eu não pago mais nenhum centavo de imposto. Então, a gente precisa ter pesquisadores cidadãos com diferentes perfis. Por isso que todos são aceitáveis, né? Especialmente para o tipo de pesquisa que a gente faz de preferência. Ou está fazendo. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram comentar? O intervalo é agora ou depois do Lu? Acho que pode ser agora pelo horário, isso daí. Então, eu fui falando muito, agora eu tenho que correr.
Você tem que reprogramar o Mas acho que essa parte é uma parte importante, né, da gente entender o que é ciência, que acho que é um dos conceitos mais importantes e mais filosóficos, talvez, né, do que coisas que estão lá. A gente lê, né, a gente vai falar para vocês, mas são coisas consumadas muitas vezes, né? Então, essa coisa da ciência, eu acho que não é porque eu dou, mas eu acho que é o conceito mais importante de uma capacitação em ciência, né? Entender